Meus queridos, nós hoje celebramos a liturgia da comemoração de todos os fiéis defuntos. Como disse no começo da missa, é o dia em que nós efetivamente demonstramos amor por aqueles que nós dizemos ter amado nessa vida e que já partiram para tomar um seu rumo eterno. Hoje nós não rezamos pela salvação de ninguém. Olha, parece algo que assusta um pouco. Como assim? Porque a salvação, ela é, ou a condenação, ela é determinada no ato da morte, né? Portanto, quem já está salvo, já está salvo. Quem já morreu, né? Quem, se houver alguém que esteja condenado, já está condenado. Uma decisão eterna. Então, para que rezar pelos mortos? A gente precisa entender um pouco essa questão, né? Quando nós morremos, imediatamente nós somos submetidos ao juízo particular, né? Ao juízo particular, e nós temos dois caminhos eternos possíveis. O jeito que eu morro é o jeito que eu conviverei eternamente. Se eu morro em estado de graça, eu assumo, me decido por um caminho de salvação eterna. Se eu morro sem a caridade suprema na alma, ou seja, em estado de distanciamento de Deus, a minha decisão eterna é a condenação, é a ausência eterna de Deus. E com a morte cessa o tempo, né? O que é o tempo e o espaço? É a condição dessa vida criatural. Quando nós deixamos essa dimensão, não tem mais tempo, não tem mais espaço. Por isso não tem mais jeito de voltar ou de mudar de ideia. Morreu, a decisão é eterna, não tem mais volta, irreversível, tá? Então, se alguém estiver condenado, não tem mais jeito, não tem jeito, tá? Aí, padre, mas então como eu vou saber? Você não precisa saber, você precisa rezar, né? A sua oração vai chegar a alguém. Isso você pode ter certeza. Se a pessoa pela qual você reza, de fato está salva, a sua oração vai até ela, né? Acontece que mesmo morrendo em estado de graça, eu ainda posso levar deste mundo penas que precisam ser sanadas, extirpadas. Como assim, padre? Ora, todo pecado produz uma consequência eterna e temporal. Ou seja, quando eu cometo um pecado, sobretudo mortal, a minha consequência eterna é o inferno. Eu levo junto comigo uma culpa, né? Mas não é somente a culpa. O meu pecado, por menor que seja, e mesmo que eu não conheça, produz consequências no tempo, produz consequência em mim e também no corpo ao qual eu estou ligado, que é a igreja. Quando eu cometo pecado, sobretudo mortal, eu estou prejudicando a mim e a todos aqueles que estão unidos a mim como igreja. Então o pecado ele provoca uma culpa e ele provoca uma consequência. Quando eu recebo a absolvição sacramental, perdão, eu recebo a absolvição da culpa. Jesus, pelos méritos da paixão, da morte e ressurreição, ele apaga a culpa. Mas aquilo que eu fiz ainda continua, as consequências na história continuam. É só pegar, por exemplo, suponhamos que eu seja um homicida, eu matei alguém, né? Quando eu mato alguém, automaticamente eu conquisto uma culpa e uma consequência. A culpa é a responsabilidade por aquilo, e a consequência é a morte da pessoa. Eu me arrependi do que eu fiz, a culpa é sanada, mas a pessoa continua morta, a consequência continua no tempo. Então quando eu morro, mesmo quando eu morro em estado de graça, ou seja, né, sem culpas dos pecados graves, eu ainda carrego sobre minha responsabilidade as consequências daquilo que eu fiz, mesmo as coisas que eu não sei quais foram as consequências. É isso que nós dizemos ser purificado no chamado purgatório.
Por exemplo, quando você vai confessar, busca o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, o padre dá uma penitência, não dá? Por quê? Para que você repare o seu pecado enquanto esteja aqui. Ora, mas tem pecados que são irreparáveis concretamente. Por isso que eu tenho que fazer caridade, tenho que fazer penitência. E eu tenho que lucrar, chamadas indulgências, para sanar os pecados que eu não consigo reparar. Se eu morro sem reparar alguma coisa, que é a probabilidade de todos nós aqui, né? Ora, eu vou num confessionário, confesso um monte de pecados, o padre manda eu rezar 3 Ave Marias. Repara as consequências de tudo que eu confessei? Talvez não. Vai ficar um pouquinho para o purga. Ou se você não quer sofrer no purga, faça indulgência, né? Lucre indulgência. É isso que é a questão da indulgência. Ou seja, você está todo bonitão na vida de pecado, não fique pensando que porque é oculto, que você não vai ter que sanar as consequências. Todos nós. Por isso que é muito difícil ir para o céu direto, né? Muito difícil. 99% das pessoas que morrem dá uma passadinha lá no purga. Por quê? Todas as culpas foram apagadas, mas elas produziram consequências que precisam também ser sanadas. E é isso que é a questão do purgatório. A pessoa está salva, ela está sem culpa, mas ela tem coisas ainda para resolver, vai ter que dar uma passada lá antes de entrar no céu. Ninguém entra no céu sem dívidas. Se nós pegarmos os textos escatológicos, sobretudo do Evangelho de Mateus, né? Alguns textos dizem assim: será jogado na prisão, lembra esses textos? E lá não sairá até pagar o último centavo. O que quer dizer os textos que falam isso? As penas chamadas temporais. Por isso, eu gostaria muito de ir para o céu direto, né? Eu gostaria muito. Por isso, a gente tem que fazer penitência por nossos pecados e também oferecer pelos defuntos, que depois da morte não há mais nada que nós consigamos fazer. Eles dependem integralmente da oração da igreja para sanar as suas penas temporais. O que nós fazemos esse dia 2? Aliás, nesses 8 dias, a igreja estende não somente do dia 2, mas do dia 1º ao dia 8 de novembro. Rezar pelos mortos. E com a nossa caridade, nós ainda estamos no tempo, nós temos oportunidade de fazer algo por eles que já estão sem se locomover, digamos assim. Não tem o que fazer depois da morte, não tem espaço e tempo. Então eu ofereço a minha caridade, a penitência que eu faço, para suprir ou em sufrágio da pena de algum ente querido. Não tem jeito de demonstrar amor, não tem jeito maior de demonstrar amor para alguém que já morreu do que esse. A maior prova de amor, eu acho que todo mundo aqui tem gente que continua a amar, mas que já partiu, não tem? A maior prova de amor é você entregar aquilo única coisa que ele precisa, que é a purificação das penas. Depende de você e de mim, né? Tem muita gente que diz: eu amei, não sei o que. Amou nada, você não faz nada por ele. Depois da morte ele ainda precisa de você. Faça, porque quem ama arregaça as mangas e faz algo em benefício daquele que diz amar, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Por isso rezemos por aqueles que nós trazemos na consciência. Não sei se vocês perceberam, mas toda missa a igreja reza pelos defuntos, sobretudo aqueles que são esquecidos, para que encontrem a felicidade eterna, a vida plena dos céus. Então, o purgatório é um lugar de sofrimento, eles estão a purificar, né? Depois vocês pesquisem na internet, tem alguns santos da igreja que tiveram uma visão mística do purgatório. É a visão de um fogo que consome, que purifica, tal como o ouro é colocado, ou a prata é colocado no fogo para que sejam consumidas as impurezas. Essa é a realidade do purgatório, né? E quem está lá, olha, quem está lá, quando recebe uma indulgência, vai te amar
para toda a eternidade. Quando você chegar no céu e você lucrou indulgência por alguém que estava no purgatório sofrendo, a pessoa vai te abraçar e te agradecer, né? Então façamos isso. Eu li um texto que dizia assim: quem lucra indulgência por um irmão que está na igreja padecente, conquista um amigo para toda a eternidade. Olha que bonito isso. E é isso que nós estamos a fazer. Padre, como que então que eu posso fazer algo em favor dessa pessoa? A igreja, que tem o poder das chaves, o poder de ligar e desligar, dado por Jesus Cristo, ela determina o jeito de nós lucrarmos indulgências, ou seja, atos indulgentes, que são atos de penitência que nós praticamos, que servirão para eles partirem do purgatório para os céus, né? Como fazer isso nesses 8 dias, do dia 1º, que foi ontem, até o dia 8? Primeira coisa que você tem que fazer é se confessar, né? Se confessar de todas as suas culpas. Essa é a determinação da igreja. Depois você precisa fazer, sempre para lucrar indulgência, tem que ter um ato indulgente, tem que fazer algum esforço, nada vem de mão beijada, né? Qual é o ato indulgente para a indulgência para os defuntos nessa ocasião? É ir a algum cemitério, tá? Depois eu preciso rezar pelo Santo Padre, o Papa, um credo, uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Glória ao Pai, tá? E eu preciso comungar. Quatro exigências para lucrar a indulgência plenária em favor de um defunto. Só que eu posso lucrar indulgência para 8 defuntos. Agora não dá mais tempo, agora são 7, tá? Já foi um dia ontem, seriam 8 se começasse ontem. Eu confesso uma vez só, mas eu faço o ato indulgente os 8 dias, um por dia, para 8 defuntos, cada dia um. Então eu me confesso uma vez só e eu vou ao cemitério os 8 dias, tá? Eu vou rezar pelo Papa os 8 dias, eu vou comungar os 8 dias. Você lucrou indulgência cada dia para um defunto. Hoje, dia 2, a igreja, além da visita ao cemitério, ela coloca mais um ato indulgente como possibilidade, que é vir à igreja, só hoje, né? Então hoje, se você não for ao cemitério, mas cumprir as outras exigências, você ganha a indulgência plenária para um defunto. Mas precisa se confessar, rezar pelo Papa e comungar, tá? Então, minha gente, é esse o presente que nós devemos entregar àqueles que partiram. E nós olharmos a nossa vida, a nossa história, né, a partir da morte, e percebermos que o que a gente tem que fazer pela gente, a gente tem que fazer já, não deixe para depois, né? Nós ouvimos esse texto, que depois vai se repetir ainda este ano, das virgens, né, das jovens, né? 10 jovens, 5 eram prudentes ou previdentes e 5 eram imprudentes ou imprevidentes. Ou seja, o que é ser imprudente? Ser descuidado é não se preparar bem, é não se preparar bem. Nós precisamos perceber que tudo que a gente faz, a gente tem que estar em preparação para a morte. Tudo vai ficar para trás, viu, minha gente? Faculdade, carreira, dinheiro, bens, afetos, família, vai ficar tudo para trás. E tem muita gente que não está se preparando para a decisão eterna. Não é de um dia ou 2 no inferno, é eternidade, ou lá ou cá. É uma coisa séria, né? O que nós estamos fazendo para nos prepararmos bem, né? 5 das jovens do evangelho que nós ouvimos traziam as lâmpadas abastecidas, que é o que? O ato de caridade, é você ter Deus, né? 5 estavam vazias, ou seja, morreram em estado, não em estado de graça, mas em estado de esvaziamento de Deus. Não entraram nos céus, não entraram no banquete eterno, se descuidaram, né? E aí a gente fala assim, mas eu deixo para a última hora, né? Foi o que essas jovens fizeram. Na última hora foram comprar óleo. Quando elas voltaram, a porta estava fechada.
Não deixe para a última hora. Pode ser que não dê tempo. Por isso que eu falo, a melhor coisa que nós podemos receber de Deus antes de partir é ficar doente, sabia? Ai, padre, que horror. Porque você já vai percebendo que está chegando sua hora e vai se preparando. Tolo é quem recebe uma enfermidade grave e não percebe que talvez não tem jeito. Por que Deus permite o sofrimento, permite a morte, permite a enfermidade? Não é porque Deus adora e tem prazer de nos ver sofrer. Isso é um absurdo teológico. Para que sofrer? Para que a morte? Para que a gente fique atento e perceba que tem coisas que são sinais de que a gente precisa se aprumar. Eu sempre falo em relação à enfermidade. Tem familiares, às vezes de igreja, tem alguém doente gravemente na família e deixa a unção dos enfermos por último. Falta de conhecimento disso que nós estamos falando e falta de fé, Vai correr com o médico, não sei o que. Aí o médico fala, não tem mais jeito. Aí vai procurar o padre. Se o padre estiver de férias e essa pessoa estiver em estado de pecado grave, você vai ser responsável por isso. Outra coisa imprudente, esconder a enfermidade de alguém que está enfermo. Falta de caridade. Você está vendo que a pessoa vai morrer e você não dá a ela o direito de se converter, de conhecer o que ela tem. Falta de caridade. Se ela morrer despreparada, você vai também levar a responsabilidade eterna. E tem gente que faz isso. Tem gente, já vi gente que esconde, a pessoa está com câncer grave, esconde, não fala para ela, você está com isso daí, se prepare. Você vai sair dessa? Não sei. E nós precisamos enfrentar a morte com mais naturalidade, minha gente. São coisas que nós enfrentamos no dia a dia. Está doente, tem que tomar remédio, Tem diabetes, tem que tomar insulina. Tem pressão alta, é comprimidinho todo dia. Ai, padre, mas estou cansado, não sei o que. Eu sei que lute, vai lá e faça. Não tenta ficar reclamando. Ou seja, está com alguma coisa que possivelmente te levará a esse passamento. Se prepare. A gente fica muito no lamento, muito no melindre, muito no medo, enquanto está em jogo algo muito importante, que é a nossa estadia eterna. Se eu perguntar aqui, quem quer ir para o inferno, queimar junto do diabo? Ai, padre, Deus me livre. Tá, mas você não está atento. Por isso, enquanto há tempo, que nós levemos uma vida de amor a Deus. Olha, minha gente, vocês que caminham na igreja, todos nós, começando pelo padre, como é difícil se manter em estado de graça. O tempo todo, se não nos descuidamos e caímos em estado de pecado mortal, o tempo todo cometemos pecados veniais. Ora, é por isso que estamos na igreja. Eu dizia domingo na minha homilia, porque sem ele a gente não consegue. Caiu, escorregou, levante-se, busque o sacramento do perdão, continue, amadureça cada dia, esse é o objetivo, Dá uma olhadinha para quem está do lado aí, atrás, dá uma olhadinha bem. Quem é que sabe que não vai estar aqui no finados do ano que vem? Nós não sabemos. Deus me livre. Pois é um tabu a morte? Não, um fato possível. Todos nós. Portanto, agora é a hora de buscar a Deus. Agora é a hora de buscar a Deus. Agora é a hora de amar, A gente vem em velório, tem gente que faz escândalo, Se joga na hora de cavar lá, se joga na cova, não sei o que. Dá vontade de falar, olha, provavelmente você não amou enquanto tinha tempo, não fez o que podia ter feito enquanto não tinha tempo. Levanta, já era. Agora vai lá e reza a missa, faz penitência e ganha indulgência, em vez de ficar fazendo escândalo aí. Já foi, já bateu as botas, Então nós temos que amar agora o outro. Evangelho de domingo passado, nós temos que amar agora a Deus, porque a hora que chegar o momento, e nós não sabemos quando, não tem mais jeito, não tem mais negócio. O jeito que eu morro é o que determina a minha eternidade. Então, minha gente, hoje
não é um dia de tristeza, pelo contrário, olha quantas almas hoje despertarão para a eternidade, se tornarão santas. Olha que glória, que bênção por parte de Deus, um presente que Deus nos dá por meio da igreja, por meio das indulgências, das orações à igreja. Hoje é dia que o inferno treme de raiva, porque muitos irmãos que estavam a sofrer no purgatório passarão por o convívio eterno dos santos. Muitos dos nossos se tornarão hoje, por meio dos nossos esforços de toda a igreja, amigos intercessores de nós. Ora, nós conhecemos alguns, a igreja nos dá a conhecer, não é? Mas hoje esse time cresce, e isso deve trazer alegria para o nosso coração, né? Não é marcha fúnebre o dia de finados, pelo contrário. O que é, se nós pudéssemos definir o dia de finados é um empurrãozinho que a gente dá em um monte de gente que está parado na catraca do céu, que se chama purgatório. Vamos lá, bora para frente. É isso, né? Então, alegria. Você deve ter suas intenções, sobretudo familiares, amigos, né? Por exemplo, eu tenho meu pai falecido, né? Por quem nós rezamos no ato da morte. Não sei se alguém aqui já teve experiências de contemplar, geralmente quem trabalha com enfermo, né? Quando o padre vai dar unção dos enfermos para uma pessoa que está iminentemente próximo da morte, né? Aliás, quando confere a comunhão, se chama viático, né? Ou seja, a pessoa vai morrer naquele momento. O padre confere o sacramento, e o sacramento apaga a culpa, como eu já expliquei. E o padre, pelos favores da igreja, no momento de morte, ele pode dar indulgência plenária para a pessoa. É a maior graça que se pode alcançar. Eu já tive a graça de dar indulgência para uma pessoa. É a certeza de que nem vai estar no purgatório, né? Se você tiver um padre por perto antes de morrer, é sorte sua, né? Mas vai saber, né? Então, não deixe não, faça os seus pequenos esforços, e que nós contemplemos este mistério. Hoje, alegria, meus queridos. O texto da primeira leitura que nós ouvimos fala exatamente isso, né? A vida dos justos está nas mãos de Deus, né? Aos olhos dos insensatos, os mortos parecem ter morrido, mas não, eles estão em paz. Ou seja, pela nossa prece nós deixamos muitas almas, muitos corações, muitas pessoas em paz. Isso deve nos confortar. Alegria. E rezemos hoje por aqueles que nós amamos. É só nós olharmos, será que todos os fiéis paroquianos de fato hoje vão fazer sequer um esforço por aqueles que dizem ter amado? É a grande pergunta, né? Muita gente pode dizer te amar, mas quem te ama de verdade faz algo em teu benefício, se esforça. Façamos isso nesse dia. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Coloquemos a palavra de hoje no nosso coração. Como está nossa vida da busca da caridade suprema? Estamos em paz com Deus, com a igreja, com o próximo? Ou podemos dar algo a mais?